Salve, salve, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos para mais um bloco, dando continuidade na nossa parte introdutória, conceitos iniciais de administração. Voltei com os senhores para mais um bloquinho, né? Vamos com tudo, meus alunos. Vimos, né, no nosso primeiro encontro ali, na nossa parte introdutória, conceitos relacionados à administração e passei para os senhores, já anotei no seu caderno, o conceito de organização, um conceito base lá, importantíssimo para que vocês possam ter essa base. E eu parei numa partezinha do seu material, que agora eu entro nos conceitos de forma mais literal, né? Os conceitos conforme autores, conceitos que vão aparecer demais nas suas provas, independentemente da banca, tá, meus queridos alunos? Pode ser FCC, FGV, Sebrasp, esses conceitos aqui vão aparecer. Podem ser as banquinhas pequenas, né? Sejam as banconas ou banquinhas, esses conceitos vão aparecer com toda certeza. E aí, dando continuidade na estruturação do seu material, meus queridos alunos, que é sempre importante pra gente, coloca aí um próximo conceito, alguns conceitozinhos que são importantes para que vocês montem essa linha de raciocínio. Já vou começar com esses conceitos para deixar o seu caderno top, filé. Coloca aí, por gentileza. Você vai pular uma linha, né? Depois do nosso mapinha mental. E agora eu quero, bota assim, ó, de forma bem objetiva, finalidade do setor privado. 2 pontos. E com uma palavra só, você vai me responder qual é a finalidade do setor privado. Eu quero ouvir daqui, meu querido aluno, minha querida aluna, fala para mim. Coisa linda, ó, fiquei até arrepiado, ó. Ó o sensor aranha aqui, ó, arrepiado, o lucro, coisa linda. Então, a finalidade do setor privado é o lucro, bota grandão, o lucro. Agora, pula uma linha e coloca logo abaixo. Qual é a finalidade do setor público, do serviço público? Qual é a finalidade do setor público ou serviço público? 2 pontos. Qual seria essa finalidade? Aí sim, meus alunos. A finalidade do setor público é o interesse coletivo. É o interesse coletivo. É o bem público, né? Bem público, interesse coletivo. Todo mundo junto? Então eu preciso desses 2 conceitos porque as bancas vão fazer um certo salseiro em determinadas matérias em que ou ela leva para o setor privado, ou ela leva para o setor público, ou ela mistura essas 2 áreas tentando te confundir. Então, galera, pensa comigo. Eu, professor Vinícius Bastos, como professor aqui dos senhores, a minha missão é te paparicar, é conhecer os seus desejos, as suas vontades, as suas fraquezas, as suas dores. A partir desse meu conhecimento íntimo, desse conhecimento aprofundado naquilo que você necessita, eu vou moldar a minha forma de dar aula de acordo com essas suas necessidades, para que eu possa, consequentemente, saná-las, de preferência atendê-las ou superá-las, né? A gente da administração privada, a gente do setor privado, um princípio muito importante, inclusive do marketing, da própria administração, é sempre o quê, meus alunos? Superar a expectativa dos nossos clientes. Aqui nós estamos numa relação de quê, meus queridos alunos? Uma relação privada, de clientela, em que o cliente tem sempre razão. Repete comigo, porra nenhuma. Porra nenhuma, né, meus amores? Quem trabalha aí com atendimento ao público, diretamente com o público, sabe que o cliente não tem razão, sempre a razão porra nenhuma, né? Quer tornar o seu Enzo, a sua Valentina, um ser humano muito melhor, bota eles para trabalhar atendendo ao público, tá, meus queridos alunos? Isso aí faz total diferença na criação e, obviamente, na formação do ser humano ali trabalhando. Onde eu quero chegar, meus queridos, na teoria, o cliente tem sempre a razão. Justamente por isso, meus amores. Por quê, Vinícius? Porque a partir desse momento que eu te conheço, em que eu te entrego um serviço que atende à sua necessidade ou supera as suas expectativas, eu te fidelizo à minha organização. Tem outros cursos, outros professores de administração, além de mim, que, obviamente, prestam um serviço similar, parecido? Sim. O que vai fazer os senhores me escolherem em detrimento de outros professores? Se aquele professor que presta um serviço que melhor atenda a sua necessidade. Que você dê aquele match, né? Que você enxergue aquelas características que te agregam valor naquele serviço prestado. E aí, meus amores, não interessa, pode ser o preço que for. Você paga porque você sabe que o retorno, custo-benefício, a excelência entregue ali é algo diferenciado e, consequentemente, você fideliza a marca. Opa! Enquanto organização privada, a organização atingiu o objetivo dela. Por quê? Quem traz o lucro é o cliente. Então a organização
tem que prestar o melhor serviço, o melhor produto, a excelência, né? Que é fazer o melhor. O grau de excelência é o grau máximo de qualidade, tá bom? Aprenderemos numa matéria muito bacana chamada Gestão da Qualidade. Então, esse grau máximo de excelência, aliás, esse grau máximo de qualidade é a excelência. E quando você enxerga isso em um bem, um produto, uma marca em específica, você acaba ficando fidelizado àquela marca e, obviamente, esse lucro retorna para a organização, agradando aos acionistas, que são as pessoas que compram ações e financiam aquela empresa, aquela organização privada. Todo mundo junto? Agora, já no setor público, não. Eu, Vinícius Bastos, como agente administrativo da Polícia Federal, eu posso te tratar com diferença no exercício da minha função? Jamais. Se não tiver nenhuma exceção legal que permita esse tratamento diferenciado, consequentemente, vocês, para mim, meus queridos alunos, lá no controle migratório, na Polícia Federal, vocês chegarem de viagem internacional, que é o que eu desejo para vocês, vocês viajando nesse mundão ou indo viajar internacionalmente, grita um amém aí, eu quero ouvir o amém, tá, meus amores? Eu não posso tratar vocês com qualquer tipo de distinção, desde que a lei permita. Se a lei permitir algum tipo de distinção, exemplo, as preferências legais, né? Então, gestantes, pessoas com deficiência física, criança de colo, né? Idosos, aí a gente pode dar um tratamento diferenciado devido a essas condições. Fora isso, é todo mundo aqui para mim o quê? Lá na Polícia Federal. RG e CPF. Não me interessa quem está por trás daquela RG, daquele CPF. Só vai me interessar se você fizer alguma besteira, alguma merda no exercício ali dos seus direitos de cidadão, vamos dizer assim. Se fizer alguma besteira, alguma coisa, aí o governo vai querer te conhecer, a polícia vai te fichar, vai querer saber quem é a pessoa por trás daquele CPF, daquele RG, tá, meus alunos? Então, essa é a visão, não esqueçam. Eu, no setor público, eu não posso ferir o princípio da impessoalidade. No setor privado, eu posso e eu devo ser o quê? Pessoal, te conhecer o mais profundamente possível para que eu possa sempre ajustar os meus serviços à sua demanda. Já no setor público, não. E a banca troca isso o tempo todo. Então, no setor público, a finalidade é o interesse coletivo. Coisa linda? Galera, dando continuidade. Então, vocês colocaram aí, a finalidade do setor privado é o lucro. Toda organização surge com a intenção de lucrar. E o interesse, já a administração pública, a missão dela é satisfazer a demanda do cidadão, da sociedade. Coisa linda. O interesse coletivo. Agora, pula mais uma linha. Vamos continuar estruturando esse caderno aí. Eu quero esse caderno lindo, top. Galera, primeiro conceito que despenca em prova de concurso público também. Primeiro não, já te dei um monte aí. Mas mais um conceito. Coloquem assim, ó. Estrutura formal. Estrutura formal. Estrutura formal. 2 pontos. Galera, estrutura formal é toda a relação de formalidade em uma organização. Lembrando, se é em uma organização, esse conceito vale tanto para organizações privadas quanto para organizações públicas. Vai entrar por osmose isso na sua cabeça. Então, estrutura formal é toda a relação de formalidade em uma organização. Como assim, Vinícius? Galera, vocês falam com o seu chefe de qualquer jeito? Você trata o seu chefe no seu ambiente de trabalho, principalmente na sua função, no seu ambiente de trabalho. Você trata o seu chefe de qualquer forma? Como se você estivesse falando com um coleguinha de rua? Obviamente que não, né? Então, relação de formalidade é todo esse protocolo, é toda essa relação formal em que eu vou enxergar cargo, hierarquia, o grau de autonomia que eu tenho nas minhas responsabilidades, meus pares, meus colaboradores, que são os subordinados, né? Os meus pares, que são os meus colegas de mesmo nível hierárquico, os setores, os departamentos, a forma de comunicação, se é ascendente, descendente, lateral, diagonal, tudo isso são elementos de uma estrutura formal. E nós aprenderemos isso com mais calma um pouco mais para frente. Não fica preocupado nem preocupada, que aqui é só um bate-papo, é só uma partezinha mais introdutória. Então é isso. Quando eu falo de estrutura formal, é toda essa relação de formalidade que você consegue enxergar dentro do seu ambiente corporativo, de trabalho, ou se você já é servidor público, no seu ambiente de cargo público, de concurso público. Você tem os cargos, você tem as funções, as atribuições, as responsabilidades. Quem tem mais responsabilidade, consequentemente, ganha mais e tem mais poder também e, obviamente, vai ter esse ônus da responsabilidade e por aí vai. Então, primeiro conceito, eu quero esse. Conceito de estrutura formal.
E essa estrutura formal é representada por um organograma, não esqueçam disso. Pulou uma linha, agora eu quero uma estrutura, um conceito de estrutura informal. E 2 pontos. Galera, isso aqui despenca em prova, despenca, a gente não pode perder esse tipo de questão. Estrutura informal. Bacana. O que seria o conceito de estrutura informal, meus queridos alunos? Alguém sabe? Coisa linda. Galera, coloquem aí uma definição clássica em termos de autores e da administração. Coloquem aí. Estrutura informal é toda relação que surge de forma espontânea em uma organização. É toda relação que surge de forma espontânea em uma organização. Ponto. Vinícius, não entendi. Pode dar um exemplo? Claro. Exemplo, relações de amizade. Uma relação de amizade, ela surge de forma espontânea. Conforme o quê? O seu convívio com seus colegas de trabalho. Tem uma frasezinha aqui na minha roça, tá, meus queridos alunos? Peço perdão pela frasezinha, mas é verdade. Que é o quê? Intimidade dá o quê? Intimidade ou da briga ou da barriga. Concorda comigo? É isso aí. Com o passar do tempo, ou as pessoas entram em treta, ou as pessoas se envolvem em relacionamentos amorosos. Tá, meus amores? É isso. Intimidade ou da briga ou da barriga. Onde eu quero chegar com isso? As relações vão surgir de forma espontânea. Você vai ter ou a antipatia por alguém ou a simpatia por alguém. Você vai trocar ali informações, gostos em comum, religião, música, esporte, hobbies, por aí vai. Então, ó, olha aí, isso é relação informal. Agora, como diria João Kleber, para tudo. Vem comigo, vem professor. Cuidado, agora vem as pegadinhas em prova. Meus queridos alunos, nós estamos em uma relação de formalidade, sim ou não? Pensa aí. Sim, perfeito. Professor, meu cargo de professor e o cargo de vocês, alunos, todo mundo junto? É isso, como se fosse uma empresa, tá? Então, o comando é meu, como diria o Nascimento, né? O comando é meu, a responsabilidade é minha. O Capitão Nascimento fala isso no segundo filme. O comando da aula é meu, a autoridade é minha, a responsabilidade é minha. O respeito dos senhores para com o meu cargo obviamente, de vocês. Vocês têm um respeito pelo professor, pelo cargo de professor, vocês entendem e respeitam o meu comando, as minhas orientações. Isso é, obviamente, um sinal de respeito à nossa relação formal. Todo mundo junto? Então, quando eu estou com vocês em sala de aula, os senhores sabem que quem comanda a aula e quem dá as regras dentro dessa aula, quem é a autoridade da aula, é o professor que está ali presente. Todo mundo respeita esse cargo. Esse cargo traz atribuições, responsabilidades, direitos, deveres com a sua equipe, que são os nossos alunos, né? E a gente tenta tirar o melhor desses alunos, porque nós temos um objetivo que é te tornar o quê? Servidor público. Acabou. Mais uma vez trazendo aí um paralelo com o conceito de organização. Beleza. Aí eu pergunto, estamos numa relação de formalidade? Sim? Sim, professor? Perfeito. Meus alunos, quando eu tô com vocês, isso impede da gente descer e tomar aquele gelinho maroto? Pensa aí. Eu espero que... eu ouvi, coisa linda. Não, né? Não, professor, isso, me chama. Me chama que eu vou. Tá, meus amores? Tomando aquele gelinho maroto com vocês, tomando aquele cafezinho. Isso passa a ser uma relação o quê? De informalidade. Coisa linda, uma relação informal, porque eu tenho a tendência de ser realmente amigo dos meus alunos. Quantos amigos eu fiz nessa jornada aí de concurso público que eu tenho maior orgulho, né? Meus alunos trocam mensagem comigo, pegam no WhatsApp. Vinícius, estou chegando aí no Rio, vamos dar uma voltinha, tomar aquele gelinho, fazer uma bagunça. Opa, vamos embora. Vinícius, estou de passagem no aeroporto aí, vamos tomar um cafezinho. Opa, meu aluno, café por minha conta, vamos embora. Eu viro amigo mesmo. Só que isso virou uma relação o quê? De informalidade. Estamos fora do ambiente formal da sala de aula. E aí é onde eu quero chegar. Questão de prova, meus queridos alunos. A relação de informalidade, ela aparece na estrutura formal? Sim ou não? É exatamente isso. É isso que a banca vai te perguntar. Independente da banca. Ela vai virar e perguntar: as relações informais são representadas, aparecem em uma estrutura formal? Certo ou errado? Galera, erradíssima essa questão. E você sabe a resposta. Por quê, Vinícius? Simples, é aquele bom e velho macete que eu dou. Mais uma vez, cheguei na sala de aula aqui, vamos supor que fosse uma aula presencial, né? Quando eu chego à sala de aula, eu olho os senhores, meu primeiro contato é: eu não conheço ninguém, via de regra. Quando é uma turma que eu já tenho intimidade, boa parte dos alunos eu já conheço, tá? Mas quando é uma turma nova, eu chego lá, opa, não conheço ninguém. Relação formal de professor e alunos. Meus alunos, quando eu olho ali para os senhores, pode ter dentro daquela sala alunos que são irmãos? Alunos que são primos? Alunos que são
amigos de infância, alunos que são casados, alunos que são amantes, alunos que são tretados entre eles, sempre tem um grupo, né, que treta com o outro. Sim, só que eu não enxergo. Tudo isso é relação informal que eu vou descobrir com o passar do tempo na turma. Aí a fofoquinha rola, as relações espontâneas vão surgindo e a fofoca chega aqui ao setor de inteligência. O setor de inteligência, ele nunca dorme, tá? Ele tá sempre aqui antenado em tudo, tá, meus amores? Nada passa batido. Então, tô lá observando. Com o passar do tempo, eu vou enxergar essas relações informais, mas na estrutura formal, jamais. Eu não consigo ver de cara. Quando eu chego lá, para mim, é todo mundo uniforme, é todo mundo aluno. Nada muda. Então, pegou aqui a visão. Se a banca afirmar que uma estrutura informal é representada graficamente em um organograma, negativo. Organograma, eu vejo cargo, presidente, diretor, gerente, técnico de não sei o que, analista de não sei o que lá. Eu não vejo, fulano é prima de cicrano. Cicrano é amante de fulana. Não vejo isso, tá? Eu vejo relação formal. Agora, eu inverto a pergunta aos senhores. Galera, a estrutura informal influencia a estrutura formal? Sim ou não? Ah, coisa linda, perfeito. Sim, a estrutura informal influencia a estrutura formal. Guarda essa frase que vocês já vão anotar no seu caderno. Meus alunos, me respondam. Jogador derruba técnico? Só derruba, né? Então, vem comigo, vamos estruturar essas duas observações. Então, após o conceito de estrutura informal, que representa, né, as relações que surgem de forma espontânea em uma organização, esse é o conceito de estrutura informal. Bota a primeira observação. Despenque isso em prova. Galera, só com esse pouquinho que vocês anotaram nesse caderno, eu garanto que vocês já derrubam toneladas de questões de diversas bancas. Toneladas de questões. Vai por mim. Vai ficar um caderno lindo, top, riquíssimo. Pula uma linha, coloque a primeira observação, coloca logo embaixo. Não tem problema. Observação. Primeira, hein? A estrutura informal não é representada graficamente. Não aparece. Quem quiser colocar assim, né, entre parênteses, não aparece. A estrutura informal não é representada graficamente, não aparece na estrutura formal. Anota. Se a banca falar que eu visualizo, que eu vejo, que ela aparece, que ela é representada, a estrutura informal em uma estrutura formal, tá errada a questão. Então, a estrutura informal não é representada graficamente, não aparece em uma estrutura formal. Ao olhar um organograma, por exemplo, eu não enxergo quem é primo de quem é marido de quem é casado com quem é amante de quem é amigo de quem. Não consigo enxergar. Bacana. Pulei uma linha. Coloquem agora a segunda observação. Mas a estrutura informal influencia a estrutura formal. Quem quiser colocar a frase clássica depois, entre aspas, jogador derruba técnico. Jogador derruba técnico. Por isso que eu, gestor, por isso que tem a gestão de pessoas, eu tenho que ficar de olho na galera e na articulação interpessoal. Porque geralmente, dentro de uma equipe, sempre tem um semente do mal. Sempre tem alguém que vai inflamar uma situação. E aqui eu dou um exemplo clássico dos concurseiros, né? Já fui concurseiro, já tive aí. Galera, quando vocês têm aquele professor que os senhores, infelizmente, não gostam da aula, não tem aquela compatibilidade didática, né, com o professor. O que você vai fazer com o dono do curso? Viemos por aquela lista marota, né? E foi o que eu disse. Geralmente essa listinha, esse abaixo-assinado maroto, geralmente é encabeçado por um semente do mal. Toda a turma tem um semente do mal, tá? E aí, semente do mal bota a maior pilha, né? Inflama todo mundo. Pô, professor horrível, professor aquilo, essa... Ih, não sei o quê. Vão pedir a cabeça dele pro dono do curso, pra diretoria. E aí, você vai lá igual um bocó, recolhe a assinatura de todo mundo e na hora do pau cantar lá, você se estressa na coordenação com o dono do curso ou quem quer que seja, o semente do mal fica no cantinho só olhando o pau cantar, né? E o miserável não tá lá de frente. Mas lá nos bastidores foi ele que arrumou o caos na Terra. Então, meus alunos, onde eu quero chegar com isso? Eu já fui. Você vai chegar lá, ó. Viemos por meio desta pedir a substituição do professor Vinícius Bastos por incompatibilidade de didática com a nossa turma. Pegou aqui o exemplo, meus queridos alunos, foi a estrutura informal, que são os alunos organizados por meio dessa relação que surge de forma espontânea, a amizade de vocês, o convívio durante o nosso curso ali, e vocês não gostaram da minha aula por algum motivo, levaram esse abaixo-assinado para quem
resolve e toma as decisões dentro do dono, né, dentro daquele curso, daquela organização. E aí o curso vai tomar as devidas medidas. Então foi a estrutura informal que se articulou para derrubar a estrutura formal, meu cargo formal de professor, igual o jogador de futebol faz, né, quando rola aquele boicote, aquele motim no vestiário para derrubar um técnico que não está agradando muito, né? Então os caras se organizam, chegam em campo, tomam aquela saraivada, né? Tomam 5 gols, 6 gols, e aí o técnico cai, tá bom? Então por isso que eu falo que jogador derruba técnico. Lindo, meus queridos alunos. Temos aí mais 2 conceitozinhos importantes pra gente. E para finalizarmos essa saraivada de conceitos nesse nosso bloco, coloquem, por gentileza, mais 2. E aí eu avanço. Mais 2 conceitozinhos importantes. Coloquem assim, ó. Agora eu quero sistema fechado. Sistema fechado. Se alguém te perguntar o que é um sistema fechado. Sistema fechado são organizações. Quando uma questão afirmar que uma organização é de sistema fechado, vocês vão responder que são organizações que não sofrem influência do ambiente externo. Olham somente para o ambiente interno da organização. Então, o sistema fechado são organizações que não sofrem influência do ambiente externo. Olham somente para o ambiente interno da organização. Isso a gente chama, tá, meus alunos? Veremos mais para frente. É uma característica, principalmente da burocracia. A gente fala que é o quê? Autorreferida, autorreferente ou autocentrada. Quando a banca utilizar um desses sinônimos, é a mesma coisa, autorreferida, autorreferente ou autocentrada, a banca está afirmando que aquela organização é de sistema fechado, que ela só olha para o próprio umbigo. Ela não percebe que o ambiente externo influencia ela. Ela ignora o ambiente externo. Bacana. E galera, se tem Batman, tem Coringa. Pula uma linha, sistema aberto. Aí é a visão moderna, tá? Da administração. Sistema aberto é o oposto. São organizações que sofrem influência do ambiente externo. São organizações que sofrem influência do ambiente externo. Show? Galera, mais uma vez, só com esses pequenos conceitos e detalhes no seu caderno, eu garanto, vocês já estão aptos a resolver centenas, milhares, toneladas de questões de administração. Dando continuidade, agora sim, às nossas conceituações da administração, os nossos conceitos específicos aí em tela para os senhores. Foi aqui que eu parei, vem comigo. E aí, meus queridos alunos, olha aqui, ó, conteúdo e objetivo de estudo da administração. A palavra administração vem do latim ad, deixa eu colocar aqui para vocês, ad, que quer dizer direção, né, tendência para, e minister, que quer dizer o quê? Subordinação ou obediência. E significa aquele que realiza uma função sob o controle de outrem. Isto é, aquele que presta um serviço a outro. No entanto, a palavra administração, né, ela sofreu uma radical transformação em seu significado original. E é o que a gente vai aprender a partir de agora, tá? Isso aqui é só uma curiosidade, não é para você decorar nem guardar nada. E aí, ó, a tarefa da administração passou a ser a de quê? A de definir os objetivos da organização, que nós chamamos de objetivos organizacionais, e esses objetivos vão ser definidos através de uma atividade, de uma função administrativa, que nós chamamos de planejamento. Veremos também mais para frente, tá bom? É no planejamento que eu defino esse objetivo organizacional e transformá-los em ação organizacional. Essa ação, colocar esse planejamento em ação, nós chamamos de plano estratégico. Por meio de, olha aqui, ó, tá aqui pra gente, ó, por meio de planejamento, organização, direção e controle, que são as funções administrativas. 2 esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da organização, a fim de alcançar tais objetivos de maneira mais adequada à situação e garantir a competitividade. Lembre-se que o nicho, aquele ambiente externo que nós vamos competir, é hostil, é voraz. Se eu não estiver preparado, eu morro. É isso aí que acontece. Minha empresa vai à falência, game over. E aí, ó, em um mundo de negócios altamente concorrencial
e complexo, hein? Dinâmico, flexível, adaptativo. E aí, meus alunos, olha aqui, ó. Primeira regra com o professor. O professor aparecendo aí no cantinho com vocês. Preste atenção para não dar 3 tapas na tua cara. Daqui para frente é um mantra, é um pacto da Xuxa que eu selo com vocês. Meus alunos, tudo que eu pedi para vocês marcarem no nosso material, os senhores vão receber aí a apostila, mas o que eu pedi para marcar aqui no slide, na janelinha, marca, porque ou é questão de prova, ou é conceito importante, ou é um ponto crucial para você revisar. Ao mesmo tempo que eu monto o seu caderno, eu também vou estruturando a sua apostila teórica. Esses slides são a reprodução fiel da nossa apostila teórica, o nosso arquivo em PDF. Essa apostila vai trazer para a gente todo esse conteúdo aqui. Quando eu marcar, vocês vão fazer a mesma marcação na apostila. Por quê, Vinícius? O que estiver marcado é para você revisar perto de prova. O que não estiver marcado, você pode ignorar. E aqui está um conceito muito importante de administração. Esse é um dos conceitos mais cobrados em concurso público a respeito da definição de o que é o processo, a atividade de administrar. Esse processo aqui central, né, o no meio, é tão importante que nós teremos uma aula exclusiva dedicada a esses conceitos. Nós chamamos de funções administrativas ou processo organizacional. Aí em tela para os senhores, meus amores, vem comigo. Então, ó, já marca aqui, é ponto importantíssimo, e eu já começo com o nosso kit tradicional. Coração. Se apareceu o kit tradicional, então, meu Deus do céu, aí que você tem que marcar. Caveira. Não é difícil, a caveira geralmente marca algo que é difícil, que é complicado. Mas isso aqui é tranquilo, mas para quem está começando é sempre importante. E, galera, o Meteoro da Paixão. Meteoro da Paixão, bota aí um fuzil, uma granada, bota uma Hello Kitty, bota o que você quiser, mas que chame sua atenção para revisão. Tá aí, Estrela da Morte, Darth Vader, a Load Nerdola aí, faz o que vocês quiserem. Então, ó, a administração, olha que conceito clássico em prova de concurso público, é o processo de, se a banca falar que a administração é um processo administrativo, é um processo organizacional, tá meio caminho andado para a questão estar correta. Esse processo envolve quais etapas? Primeira etapa é um processo de planejamento, segunda etapa de organizar, de dirigir e de controlar, terceira e quarta etapas. Então nós temos aqui a administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos. Lembra que eu disse que dentro de organizações eu tenho recursos finitos, escassos, eu vou ter que tomar decisões em cima desses recursos. E ó, recursos e competências, que são as pessoas, né? As pessoas possuem capital intelectual, possuem competências a fim de alcançar o que, meus queridos alunos, os nossos objetivos organizacionais. Já leva essa definição de administração aqui, ó, para a sua vida. Se você entender a essência desse conceito que vai se traduzir nesse nosso diagrama aqui embaixo, né, nessa relaçãozinha aqui embaixo, esquece, vocês nunca mais vão errar a definição de administração em qualquer prova de concurso público. Então, meus queridos alunos, tá aqui para vocês, ó, as 4 funções administrativas da administração. A administração vai envolver o quê? Recursos. Que recursos são esses? Podem ser recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, como nós vimos, né, de informação, mercadológicos e por aí vai. Esses recursos servem de insumo, a gente chama isso aqui de input, né? Input no nosso sistema. Aprenderemos essa palavrinha aqui, ó. Essa palavrinha nós vamos aprender lá em gestão de processos. Que quer dizer o quê? Input, entrada. Tá bom? Isso aqui é um sisteminha, um processo, tá? E aí, ó, esses recursos entram na organização e eles vão ser o quê? Administrados, gerenciados. E aí nós vamos ter a função de planejamento, que é formular objetivos e meios, né, para alcançá-los. E aí nós temos aqui depois a segunda, ó, vou voltar aqui ao primeira função, né? Primeira etapa. Segunda função pra gente é a organização. Aqui eu vou desenhar o trabalho, eu vou alocar os recursos, distribuir tarefas, distribuir responsabilidades, coordenar as atividades. Aqui é a segunda função administrativa que despenca em prova de concurso público, tá, meus queridos alunos? O conceito para estar na sua vida aí, nos seus concursos. Não dá mole. E como eu disse, teremos uma aula específica dedicada a essa parte das funções administrativas. Segura que nós chegaremos lá. Depois nós temos a terceira etapa, a terceira função, né, do nosso processo. Terceira função, que é a direção. Aqui, meus queridos alunos, dentro da direção é toda a matéria de gestão de pessoas. Quando a gente abre a etapa de direção, nós vamos estudar motivação, liderança, gestão de equipes, toda a parte de gestão de pessoas, gestão de conflitos, gestão da mudança, gestão da competência,
conhecimento organizacional, nossa, muita matéria, tá bom? Então, ó, direção, vai o quê? Designar pessoas, dirigir seus esforços, motivá-las, liderá-las e comunicá-las. Comunicação organizacional também está dentro da etapa de direção. E por fim, meus queridos alunos, controle, né? Temos aí a quarta e última função, que é a atividade de controle, que é monitorar, acompanhar, né? Monitorar, acompanhar, corrigir quando necessário, toda essa parte aqui, ó, corrigir desvios quando for necessário, é a atividade de controle. Lembrando, um processo não acaba, ele sempre se aperfeiçoa, ele sempre se renova, ele é iterativo. Iterativo é aquilo que se repete. E por fim, aqui, meus queridos alunos, o nosso output, esse daqui vai ser o nosso output. O output é a saída desse nosso sisteminha, desse nosso processo. É a entrega, né? Aí aqui é a saída. Saída. Mais uma vez, esses conceitos nós vamos aprender em gerenciamento de processos. Então, nós vamos entregar o quê? Um desempenho por meio desse processo para buscar, né, o atingimento dos nossos objetivos organizacionais, a entrega de produtos e serviços de forma eficiente e eficaz. Um belo esqueminha para vocês desse que é um dos conceitos mais cobrados em prova de concurso público. Não vacila, meus queridos alunos, porque é uma parte de extrema relevância para sua vida de concurseiro. Então, eu vou voltar aqui para a tela grande com vocês. Caderninho está estruturado, tá top. Já trouxe de cara um dos conceitos mais clássicos e cobrados em provas de administração a respeito do que é a função, do que é um processo de administrar, o processo do que é a própria administração em si. Então, quando um gestor cria uma organização, pensa desse jeito. Quando você cria um negócio, uma organização, instintivamente você vai ter que passar por essas funções. A função de planejar a sua empresa, de fazer um estudo de mercado, um estudo de viabilidade, se aquela área que você tem um know-how, uma expertise, você está preparado para competir naquele nicho, você tem um capital de giro, o capital necessário, você tem os recursos necessários, as pessoas necessárias, tudo isso é planejamento. Eu estou me antecipando a uma situação futura. A partir disso, você vai se organizar, vai criar a estrutura da sua empresa, vai entrar como gestor para dirigir, guiar essa organização e você vai gerar o quê? Resultados. Você vai executar a sua atividade dentro daquele nicho, daquele ramo que você é especializado, você vai gerar resultados e você vai confrontar, que é a etapa de controle. Você vai monitorar, acompanhar, confrontar aquilo que você executou para ver se está em conformidade com o que foi previamente planejado. Se o que você planejou e o que você executou, na sua execução, os seus resultados estão condizentes ou superando suas expectativas conforme aquilo que você planejou, perfeito, aperfeiçoa, mantém aquele ciclo, aquele processo que está dando certo. Agora, se o meu resultado está totalmente diferente daquilo que eu planejei previamente, consequentemente você tem que corrigir a rota, o rumo da sua organização para ela não ir à falência. Aí entra a segunda função do controle, que é a etapa de correção. Coisa linda, meus queridos alunos. Então, tá aí uma parte introdutória também importantíssima, riquíssima, e eu garanto, isso aqui já te deu uma base absurda. Vocês estão aí anos-luz, em poucos minutos aqui de aula, vocês estão anos-luz à frente de diversos concurseiros que têm uma dificuldade danada de compreender esse processozinho aqui e de aprender de forma objetiva esses conceitos, porque é covardia, né, meus alunos? Tem diversos autores, cada um com um posicionamento, e nós vamos ver aqui agora, né, alguns desses conceitos, e quem não tem um bom direcionamento igual vocês aqui, quem não tem alguém para mastigar esse entendimento, acaba sofrendo, dando voltas e voltas em conceitos intermináveis, e eu sempre aconselho, nunca vá pelo caminho da decoreba, porque senão você não sai do que eu brinco, né, que é a caverna do dragão. Você vai ver o Tiamat, você vai ver o Vingador, o Geração Z não entendeu nada, né? Joga na internet aí, tá? Quem é da antiga, quem é raiz aí, sabe o que eu tô falando. Você vai entrar na caverna do dragão, meu irmão, que é quase impossível de sair. Agora, o mestre dos magos aqui veio para facilitar essa tua jornada, hein? Há quem diga que o mestre dos magos era cretino, tá bom? Mentira, tá? Então, vem comigo, meus consagradinhos, que a minha missão aqui é te guiar nessa caverna do dragão que é a administração. Coisa linda? Meus amores, até o nosso próximo bloquinho. Não me abandona. Bateu o cansaço, vai lá, toma um cafezinho. Como eu sempre falo, né? O lema do concurseiro raiz é o quê? Café e ódio. Meu irmão, eu não quero saber se tu ama a matéria agora. Eu quero que você venha com ódio para as aulas. O ódio é o combustível do concurseiro moderno, mais um cafezinho, né? E aí vocês vão com tudo para as provas aí. Eu garanto que vai ser uma jornada muito prazerosa. Momentos desagradáveis teremos? Alguns. Tá, meus amores? Não vou te assustar agora, não. Show? Meus amores, beijo no seu coração. Até a nossa próxima oportunidade.
Fui!